Olá! Durante a minha trajetória como debatedor, que não foi muito longa, mas foi muito intensa, e eu ainda trago muito disso comigo, eu encontrei várias pessoas que tiveram argumentos falaciosos de várias naturezas, como falácia do escocês, falácia de ad hominem, que é a mais comum, é o que eu mais encontrei, falácias diversas. Mas uma falácia que muitas pessoas acreditam ser um argumento válido e a consideram como algo interessante e algo lógico, e que claramente não é a falácia de apelo à autoridade. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito de pessoas que têm diplomas, pessoas que trabalham com certas coisas e pessoas que alegam ter experiência com certas coisas e, com base nisso, elas tentam defender que isso faz com que as ideias dela estejam corretas, mas isso não é necessariamente a verdade. E utilizar essa linha argumentativa é falaciosa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então, a respeito de falácias e a respeito dessa falácia em específico, que é a falácia de apelo à autoridade, tenho coisas a salientar. O que é falácia de apelo à autoridade? É quando uma pessoa, ela substitui o seu argumento por ela substitui a lógica por um ente, uma pessoa específica e com base em ter fé e acreditar naquela pessoa, ela tenta derivar uma argumentação. Ou seja, ela substitui um argumento lógico por fé e substitui a base do argumento ser o próprio argumento e substitui isso por a base do argumento ser uma pessoa, provavelmente ela, mas pode ser uma outra pessoa. Então, vou dar um exemplo de como isso pode ser aplicado. Digamos, por exemplo, que eu vou numa audiência e eu, nessa audiência, vejo uma pessoa tocando uma música. E essa música em específico é, sei lá, do artista Jaco Pastorius, que é um grande baixista. E eu vejo essa pessoa tocando e eu sinto que ela está tocando com um tempo um pouco acelerado em algumas partes e que ela está errando nisso. E eu falo para a pessoa, olha só, você está errando nisso. Eu acredito que você está acelerando o tempo da música, você está tocando rápido demais e tem algumas partes que estão ficando meio estranhas por conta disso. E aí a pessoa pode analisar isso e a falácia que ela pode utilizar é, por exemplo, não, mas eu estudo Jaco Pastorius há 10 anos. Como você está dizendo que eu estou errado? É óbvio que eu não estou errado. Você tem que acreditar em mim. Eu estou correto. Você está equivocado. Esse, por exemplo, é um uso de falácia de apelo à autoridade, em que ele apela a dizer que eu sou uma autoridade no assunto, logo o que eu falei está correto, ou o que eu estou fazendo está correto, e você não pode me questionar. Porque ao me questionar você vai estar objetivamente errado, já que eu tenho mais experiência ou eu sou alguém maior nesse meio. Por exemplo, alegar que algo é certo porque está na lei é um apelo à autoridade. Alegar que um juiz está certo porque ele é um juiz é apelo à autoridade. Dizer, por exemplo, se eu chegar para uma pessoa, tocar a música do Djavan e errar um acorde, e a pessoa disser que eu errei o acorde, eu posso falar, não, mas eu toco violão há anos, eu sei o que eu estou fazendo, você não faz a menor ideia do que é isso, você está errado. Dizer isso é uma falácia, porque você está substituindo a lógica, você não está rebatendo o argumento utilizando lógica, você está substituindo isso por acredite em mim, tenha fé em mim, ou algo diferente como eu estou certo porque eu sou quem eu sou e eu tenho experiência com tal coisa. É óbvio que a experiência pode te ajudar a saber mais sobre algo, mas isso não faz com que você automaticamente esteja correto na sua argumentação. E, na verdade, nada diz respeito sobre a sua argumentação. O que deve ser analisado na argumentação é o que necessariamente é feito, e o que é falado, na verdade. Né? Exatamente a ação e o encaminhamento lógico, o encadeamento lógico é o que deve ser analisado. E é a partir disso que se deve tirar conclusões a respeito de argumentação e a respeito de quem está certo, de quem está errado. Se é que há alguém certo e alguém errado, porque às vezes não tem. Né? Em alguns poucos casos pode não haver. Podem ser só visões diferentes da mesma coisa. Mas enfim. E eu puxei todo esse gancho de 4 minutos para explicar que na argumentação o seu diploma não importa. Não importa se você é graduado, se você é pós-graduado, especialista, se você tem mestrado, se você tem doutorado, pós-doutorado, MBA, se você tem PhD, se você trabalhou numa rádio importante, ou se você trabalhou numa empresa muito grande, ou se você teve um cargo de liderança,
se você atuou, se você fez coisas incríveis, isso não importa para sua argumentação. Você pode estar errado, como qualquer outra pessoa pode estar errada. O que você fez ou deixou de fazer, quem você é ou quem deixou de ser, ou quem a pessoa que você está alegando que está certa é ou deixou de ser, não muda em nada a argumentação dela. Por exemplo, se eu chego num grande cozinheiro e eu vejo que esse cozinheiro, ele por algum motivo acabou deixando cair uma casca de ovo no meio do meu prato e deu uma crocância estranha, eu não gostei, e eu falo com ele, e ele fala, não, eu não deixei essa casca de ovo aqui, o que aconteceu é que eu nunca erro porque eu sou... eu tenho muita experiência e eu não erraria com isso. Você deve estar fazendo alguma coisa para atrapalhar a minha reputação, ou você está objetivamente errado e o que eu fiz está correto, você que está errado como cliente, e coisas nesse sentido. Então, essa argumentação é falha e ela tende a gerar saltos lógicos muito gigantes, como, por exemplo, dizer que o azul é vermelho ou dizer que o Estado é algo bom, que são coisas que são saltos lógicos muito grandes e que sem uma argumentação sólida, o que nesses casos é impossível, você não vai conseguir provar algo assim. Você não vai conseguir demonstrar que algo assim é a realidade. Por exemplo, eu não consigo demonstrar que esse violão aqui é verde. Eu não consigo dizer que esse violão é verde. Mesmo que, sei lá, eu pudesse ter sido a pessoa que construiu o violão, eu posso estar errado sobre a cor do violão. E isso pode ser averiguado fisicamente analisando o violão. E não tenho o que fazer a respeito disso. Então, quando o assunto é muito mais uma coisa física que pode ser verificada a qualquer momento, como por exemplo a cor de algo, ou o acorde que a pessoa está utilizando errado, que você pode verificar isso, por exemplo, se você tem uma gravação da pessoa tocando, é muito diferente e é muito mais fácil de perceber nesses casos. Mas em casos que são coisas mais abstratas, que se fazem abstrações, é muito mais difícil de entender isso e é muito mais difícil de perceber isso quando acontece. Então, por exemplo, se você estiver debatendo sobre economia e uma pessoa fala, não, eu sou formado em economia e eu sei que esse investimento aqui é mais interessante. Ela dizer que ela é formada em economia não muda em nada a respeito do argumento dela. Isso pode sim trazer uma falsa sensação de que essa pessoa está certa, mas ela não passa de um devaneio. O que está certo ou o que está errado depende única e exclusivamente da lógica e das suas derivações. Então, se o argumento da pessoa é dizer que ela está certa porque ela tem mais experiência, ou porque ela tem um diploma, ou porque ela passou mais tempo fazendo aquilo, ou porque ela tem mais conhecimentos, ou coisas nesse sentido, é plenamente uma falácia. Não há nada de concreto nisso e não há nada muito menos lógico em derivar isso e lógico em acreditar numa pessoa só por causa disso. E assim, uma última coisa que eu gostaria de falar é que existe uma coisa interessante que eu percebi recentemente, quando eu estava pensando na ideia desse vídeo, que é, cara, falácia de ad hominem é a falácia de apelo à autoridade, só que é o contrário. Porque ad hominem você aponta na pessoa que você está atacando ou na pessoa de quem você está falando algo ruim e a partir disso tenta invalidar ela. Já na falácia de apelo à autoridade, você pega uma coisa interessante na pessoa e a partir disso você tenta derivar que ela está certa. Então, com um você pega a pessoa e a partir da pessoa você tenta refutar, e com o outro você pega uma pessoa e a partir da pessoa você tenta confirmar ou dar razão a ela. Então, Então é muito uma coisa ao contrário da outra, e eu achei isso bastante interessante que eu não tinha parado para pensar nisso antes. Mas enfim. Podem deixar nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês já tinham percebido coisas como essas antes, se vocês já caíram nesse tipo de falácia, ou se vocês principalmente perceberam outras pessoas caindo nesse tipo de falácia, porque, assim, nas vezes que eu debati em público, que não foram poucas, eu tenho a experiência de ver pessoas realmente acreditarem em outras só porque ela tem diploma, ou porque ela estudou determinado assunto, ou com base em achismos da pessoa só porque ela tem algum status ou algo nesse sentido. Eu vejo isso acontecer bastante, por exemplo, em sala de aula. Em sala de aula eu vejo isso muito acontecer porque o professor tem diploma e geralmente as pessoas que estão lá não têm o diploma daquela área. Isso diminui um pouco na faculdade, porque existem pessoas que estão na segunda graduação e tem essa coisa de buscar conhecimento fora,
que na escola e no ensino médio não se tem muito. Então eu percebi com a minha pequena experiência acadêmica que na faculdade as pessoas debatem mais porque elas veem mais o professor como alguém do mesmo nível que elas, alguém mais próximo delas e que só tem um pouquinho mais de conhecimento em algumas coisas. O que é a verdade. Mas enfim, por isso não idolatre as pessoas, porque você vai começar a acreditar em coisas só porque a pessoa disse e só porque a pessoa é quem ela é. E nós nunca devemos deixar que isso entre na nossa mente, porque isso vai dificultar a nossa lógica e vai dificultar a gente buscar uma clareza e buscar a verdade, que é a principal matéria de todas as ciências, na verdade, né? Eu acho que não tem nenhuma ciência que não é buscar a verdade. Se não é buscar a verdade, não é ciência. Mas enfim, esse vídeo já se estendeu demais. Considere deixar um like, se inscrever, comentar, fala o que você achar melhor. Eu não privo nenhum comentário, só se você usar o termo tipo. Então não use tipo, não fale, se você fizer tipo isso, ou sabe, é tipo assim, não use isso, tá? Se você não utilizar isso, eu vou deixar seu comentário aí. Você pode me xingar, pode falar mal da minha mãe, pode me ameaçar de morte, vai continuar aí. Mas por hoje é isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.